No dia de hoje, nesses últimos dias, a gente está vivendo uma espécie de terremoto no Brasil, que é um terremoto de outra origem, um terremoto político. Um terremoto político que não causou nenhuma vítima fatal, mas causa feridas, causa mortes. Primeiro, porque é movido pelo ambiente virtual, que não tem freio. E todos nós hoje somos escravos do ambiente virtual. Todos nós frequentamos redes sociais, todos nós somos hiperinformados por diversos grupos que a gente frequenta, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo. E essa avalanche de coisas para informação, para excesso de informação, só tem um remédio, um antídoto, que é mais informação. Não é pouca informação, não é mais informação. É se informar com qualidade, é buscar fontes fidedignas. Isso é. Então, essa violência, essa intolerância, essa incoerência, esse desrespeito tem nos atacado. Esse terremoto não está matando gente. Esse terremoto está tentando matar a nossa coesão, está tentando matar a nossa hierarquia e disciplina, está tentando matar o nosso profissionalismo, o respeito que a gente tem, o orgulho que a gente tem de vestir essa farda. Isso é que esse terremoto está tentando matar. E não vai conseguir. Porque quando eu olho aqui para a minha tropa, que é uma representação dos 18 mil militares do Comando Militar do Sudeste, eu só consigo sentir orgulho, eu só consigo sentir confiança. E eu fico sempre pedindo a Deus que me dê força para estar à altura da tropa que eu comando, para estar à altura da tropa que eu comando. Porque essa tropa que eu comando foi uma das tropas ao longo da história que mais cedeu vidas humanas em defesa do nosso amado Brasil. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado. A política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Do Exército, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, visitou os grandes comandos e grandes unidades do Comando Militar do Sudeste entre os dias 9 e 11 de outubro. O general Tomás, que já foi comandante militar do Sudeste, tem realizado uma agenda de visitas aos comandos militares diária para acompanhar as atividades das tropas em diferentes regiões do país. O Exército Brasileiro, ele se orgulha muito do cumprimento da sua missão de seu soldado. Então, quando eu vou para a ponta da linha, quando eu venho aqui no Comando Militar do Sudeste e me confronto com a maneira como o pessoal está se preparando, está cumprindo, saímos da Operação Agulhas Negras há pouco tempo, que foi um êxito, tá? Então a gente fica muito entusiasmado e enxergando que a gente pode ter novos desafios, mas que os valores são os mesmos. Na capital paulista, o comandante foi recebido pela Guarda de Honra, presidiu uma formatura no quartel-general do CMSE e percorreu as instalações do Hospital Militar Diária de São Paulo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de fevereiro de 2024. São 8 horas da manhã. O que você acaba de ver é o general Tomás Paiva, logo que foi indicado por Lula para ser o comandante do Exército Brasileiro, logo após o 8 de janeiro, esse discurso do do general Paiva, legalista, de respeito à ordem, se coaduna com o ato golpista que vai ocorrer amanhã, domingo, dia 25 de fevereiro, em São Paulo, na Avenida Paulista, a 1 quilômetro desse quartel que você acaba de ver no vídeo do general Paiva. E ontem eu fiz uma entrevista ontem aqui no canal com Bruno Paes Manso, criminólogo, jornalista, pesquisador,
formado pela PUC São Paulo, doutor pela USP, não é, pela Universidade de São Paulo, e especialista em segurança pública, e eu entrevistei o Dr. Bruno Paes Manso sobre o risco de se ter aqui no domingo uma nova tentativa de golpe, e há vários fatores que indicam, que apontam nessa direção. Vamos ver um trechinho da entrevista com o Dr. Bruno Paes Manso. Vamos colocar a seguinte situação. Começa um quebra-quebra na Paulista. Os bolsonaristas começam a fazer o que eles fazem, né? A gente já sabe o que é que eles fazem. Eles estão fazendo ameaças, né? O que você espera da PM nesse ato? Ele está até rindo. Olha, eu acho que, primeiro, isso vai produzir muito provavelmente uma decisão de prisão preventiva, né? A temperatura vai seguir aumentando, né? Eu acho que imagino que depende do grau de quebra-quebra, né? A gente sabe que a polícia, de alguma forma, ao longo dos anos, vem lidando com isso. Você há de lembrar, desde 2013, os desafios das táticas Black Bloc. Bom, como você vê, o Bruno, ele ao final dessa entrevista, Dr. Bruno, ele me disse o seguinte: Eduardo, você me deixou preocupado. E aí eu disse para ele: olha, Dr. Bruno, se o senhor está preocupado, eu fico preocupado por vê-lo preocupado, evidentemente porque ele entende mais do que eu da coisa, e se ele viu consistência no que eu disse na edição de ontem, sexta-feira, do Primeiras Notícias, da manchete principal, sobre o risco de uma tentativa de golpe, que inclusive o PT e movimentos sociais vêm antecipando, não é? Se ele vê alguma coerência nisso, aí eu fico mais preocupado ainda, não é? Porque a gente sempre pensa, será que eu estou exagerando, tal? Bom, o fato é que os bolsonaristas estão falando em guerra civil, estão fazendo ameaças, não é? E ao mesmo tempo, você viu o vídeo do general Tomás Paiva, comandante do Exército, que promete afastar a política do Exército, conforme ele falou naquele discurso dele, que na verdade é da véspera dele ser indicado para comandar o Exército pelo presidente Lula. Então, o comandante-general do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, de 62 anos, agora provavelmente 63, atravessou o aniversário do golpe militar, que completou 59 anos na última sexta-feira. Naquele momento foi publicada essa matéria, sem que fossem registradas exaltações ao período da ditadura. Ele é legalista e ele diz o seguinte: militar tem que ficar fora da política, como você já viu. Bom, esse é o plano de Lula para enfrentar os golpistas. Veja bem, como no 8 de janeiro, os bolsonaristas estão montando caravanas para o ato na Avenida Paulista. Apoiadores de Bolsonaro organizam caravanas para o ato de apoio ao ex-presidente, marcado para acontecer na Avenida Paulista no próximo domingo. E veja bem, eu não preciso ir muito longe com essa matéria. O que é que acontece? Muita coisa está acontecendo exatamente como no 8 de janeiro. O PT, como eu disse ontem, entrou no Ministério Público com uma denúncia, não é, de que, na verdade, tudo está muito estranho. O governador Tarcísio de Freitas, ele fez uma troca inédita na história da PM, substituiu mais de 30 comandantes da PM espalhados pelo estado, e de 63 ele trocou 32. Na véspera dos atos golpistas,
e isso está sendo considerado extremamente suspeito. O Tarcísio, a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes ele esteve num evento com Lula, muito gentil, muito sorridente, mas ele tem apoiado todas as falas golpistas e negacionistas de Bolsonaro. Então, o que é que se vai fazer diante de uma situação dessa? Bom, vamos ver aqui. O que você está vendo é o Google Maps, e aqui você tem o ginásio estadual, que é a marca aqui. Eu vou mostrar para você. Aqui no ginásio você vai ter aquele quartel que é o Comando Militar do Sudeste, aquele que você viu, o Coronel Paiva, que é o comandante que ficava aqui nessa base no Comando Militar do Sudeste, que inclusive fica em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, tá? Ao lado do ginásio Ibirapuera. Então aqui há cerca de 1 quilômetro, veja bem, de 1 quilômetro aqui está o Comando Militar do Sudeste, aqui está basicamente a Avenida Paulista, tá? O local onde haverá a manifestação. Então aqui Avenida Paulista, aqui você vê inclusive o metrô da Paulista, olha, a referência aqui dá para ver muito bem. O metrô da Paulista, aqui ó, aqui está o comando, vamos ver aqui, aqui está o Comando Militar do Sudeste, não é? E aqui a Avenida Paulista, daqui desse círculo aqui até esse sinalzinho do metrô, dá menos de 1 quilômetro de distância. E o que é que acontece? No caso de, minha amiga, meu amigo, no caso de haver uma gracinha aí do bolsonarismo, né, eu quero colocar bem no quartel, aqui está, aqui ó, Comando Militar do Sudeste, quero colocar aqui. Se acontecer alguma gracinha dos bolsonaristas, você veja, está tudo se repetindo, eles estão vindo caravanas de ônibus aqui para São Paulo, com pagamento de despesas também, não se sabe por quem. Exatamente, eles estão reproduzindo o 8 de janeiro, tá? Trazendo um monte de manifestantes de todas as partes do Brasil para cá, para São Paulo. Por isso, com toda essa certeza, o advogado de Bolsonaro falou em 700 mil pessoas na Avenida Paulista. Na verdade, o que ele fala é uma estultice, porque não cabe 700 mil pessoas na Paulista. O Datafolha já mensurou que cabe apenas 300, mas seja como for, é muito parecido com o 8 de janeiro. Então aqui você tem, nesse quartel, um grupamento do Exército Brasileiro que, com certeza, sob as ordens do comandante general Tomás Paiva, que, sob ordens do presidente Lula, vai enfrentar, seja lá o que for que acontecer. Eu estou passando isso para você. Se acontecer, veja, isso daí não é uma opinião minha, isso é um fato. Se acontecer alguma coisa na Avenida Paulista, eles vão ter que enfrentar o Exército Brasileiro. A PM do Tarcísio, os golpistas bolsonaristas vão ter que enfrentar o Exército Brasileiro. É esse o plano do presidente Lula, caso eles tentem um novo golpe de Estado. E aqui, lideranças bolsonaristas diz que temem perder o controle sobre manifestantes. Isso aqui é um discurso, é uma conversa fiada deles para se isentarem caso dê errado o plano. Inclusive do Bolsonaro,
pediu para não ter faixas, tal, é conversa fiada. Às vésperas do ato em defesa de Bolsonaro, lideranças apoiadoras do ex-presidente se mostraram preocupadas com a perda de controle sobre os manifestantes. Conversa fiada. Se eles estivessem preocupados, não iam juntar toda essa gente que eles não sabem quem vem. Outro problema dessa manifestação é o seguinte: essa manifestação é algo, inclusive de certa maneira eles têm razão, é imprevisível, porque esses bolsonaristas são completamente malucos, ninguém sabe o que eles podem fazer. Bom, minha amiga, meu amigo, eu te explico uma coisa: seja lá o que for que acontecer, conforme o Dr. Bruno Paes Manso, se ocorrer quebra-quebra, Bolsonaro vai em cana, se não sair de lá preso, assim que ele estiver num local de mais fácil acesso, ele vai ser preso, no máximo no dia seguinte. Ele e, se houver conivência da PM, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Enquanto isso, o Marcos Duval, aquele senador que denunciou a reunião golpista do Bolsonaro, depois desdenunciou tal, ele vai ser, onde o Bolsonaro pediu para os chefes das Forças Armadas um golpe e tal, ele vai ser vetado no trio elétrico onde vai estar o Bolsonaro. Um estudo inédito diz que o bolsonarismo une ideias da teologia, ou seja, une religião e populismo político. Não é? Então, veja, o bolsonarista é alguém com quem você não pode conversar, porque é a mesma coisa que o terraplanismo. O terraplanismo é aquela teoria também da extrema-direita, de que a Terra tem o formato de uma pizza e não de uma bola. O terraplanismo também ele é uma questão de fé. O sujeito não aceita argumento nenhum, porque a fé dele é que Deus criou uma bandeja com a humanidade em cima e tudo em volta no universo existe para servir a Terra, não é? Que é um disco, tem o formato de uma pizza. E com o bolsonarismo é a mesma coisa, é uma questão de fé misturada com esperteza política, e só podia dar nisso. O Bolsonaro não consultou os filhos para o ato e deixou o PL de fora da organização, até porque ele não pode ter contato com o Valdemar Costa Neto. Quem está pagando tudo isso? O Malafaia está pagando o trio elétrico. Ele não está pagando ônibus do Brasil inteiro. Quem é que está pagando esses ônibus vindos do Brasil inteiro? As pessoas estão lá tirando dinheiro do bolso. Sabe quanto custa alugar um ônibus? Estão vindo centenas ou até milhares de ônibus para São Paulo. Então a situação não é brincadeira. Todos temos que estar apostos neste fim de semana, sobretudo amanhã, domingo. Bom, o governador de Santa Catarina tenta de novo beneficiar o filho dele. Ele queria indicar para um determinado cargo no governo, teve uma gritaria, ele desistiu e agora ele nomeia sócio do filho para chefiar plano de saúde dos servidores de Santa Catarina. Esse é outro que é candidato a um belo impeachment ou prisão. Bolsonaristas preferem que impeachment de Lula só avance em 2025. Ontem eles fizeram uma entrega simbólica do pedido de impeachment do Lula, no Senado inclusive, foram deputados, senadores de direita, bolsonaristas, e querem deixar ele na gaveta ali para tentarem pressionar em 2025, no ano eleitoral, o pedido de impeachment do Lula para desgastá-lo na eleição, já que eles viram que agora não vai ter chance, que o Lira já avisou que vai jogar no lixo esse pedido de impeachment. O desembargador que marcou para 1º de abril o julgamento do Sérgio Moro diz que não vai ser a Lava Jato que vai ser julgada. Ele pode dizer o que ele quiser. Ao julgar Moro, a Lava Jato vai ser julgada assim como foi julgada quando o Dallagnol foi cassado nesse mesmo tribunal. O PSDB de São Paulo escolherá presidente e terá que escolher entre Nunes e um candidato próprio. O PSDB pode muito bem apoiar o Nunes, e apoiando o Nunes estará apoiando o bolsonarismo, e esse é o tiro de misericórdia que o bolsonarismo dará em si mesmo. Então, senhoras e senhores, acabamos por aqui. Eu quero deixar meu melhor abraço para todo mundo e vamos ficar de olho aí. Daqui a pouco tem mais notícia no Blog da Cidadania.